Nós vamos dar continuidade à educação continuada do GE, com o tema ectoplasma e saúde. Hoje, então, nós vamos fazer o segundo momento. Eu espero que eu fale bem menos e que a gente possa interagir mais. E o tema de hoje, né, ectoplasma, todo mundo produz ectoplasma. Mas quando você observa como você produz ectoplasma, é totalmente diferente de produzir ectoplasma espontaneamente. Produção de ectoplasma consciente, ela é pegando o pensamento, faz um produto muito bom, que pode ser exportado para quem merece, né? E para quem precisa. Então, se vocês lembram, nós comentamos, né, que o ectoplasma ele tem origem, né, nos minerais, nos vegetais, nos animais e, portanto, a fonte de ectoplasma são os minerais, vegetais, animais e os seres humanos. Nós fomos até lá na mitocôndriazinha, que a gente explicou a mitocôndria. Mas vamos recordar que a fonte primária para que se possa produzir ectoplasma são os alimentos, a água, o ar. E, dando qualidade a esse ectoplasma, nós temos o nosso estado mental. Então, é bom que a gente fixe isso, né? As fontes, o que a gente utiliza para produzir ectoplasma e que o pensamento é o grande tchan disso aí tudo, né? Porque é através do bom pensamento, da boa qualidade mental, que nós vamos ter uma produção de energia de boa qualidade ou de uma qualidade não muito boa. Lembramos também que só os humanos, seres humanos encarnados, né, produzem ectoplasma, tá certo? Eu falo assim, os seres vivos, né? Os seres vivos, né? Seres que, desprovido de matéria orgânica, não produzem ectoplasma, né? Os vegetais produzem ectoplasma, são seres vivos. Os minerais, eles retêm ectoplasma, é fonte armazenadora de ectoplasma. E os animais. Portanto, os espíritos, né? Aqueles detentores de perispírito e centelha divina, eles não produzem ectoplasma, mas sim manipulam o ectoplasma. Então, certos conceitos vão facilitar o nosso entendimento para termos um êxito ao manipular essas energias. Conforme Marlene Nobre nos fala em seu livro, por onde transita o ectoplasma? Por onde? Onde anda esse ectoplasma no meu corpo, né? Nos vegetais, né? Nos animais. Veja bem, o ectoplasma transita no sangue por todo o sistema hematopoético, né? Se a gente for pensar nos vegetais, no sistema, aquele sistema linfático, né? O estilo linfático, né? A correspondência, onde passa a seiva, né? Então, no sistema hematopoético, por todo o corpo, e está presente nas minúsculas artérias e veias, levando a nutrição não apenas física, mas também espiritual a todas as células do corpo. Né? E a gente relembra que o ectoplasma ele começou lá na fusão, né? Lá na fecundação. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, lá no caminhozinho da trompa, né? Então, ali começa a produção daquele ectoplasma estrutural, que vai dar estrutura ao futuro ser, né? Que vai se desenvolver ali. Então, o ectoplasma ele está presente na nossa corrente sanguínea. E também, conforme Marlene Nobre, no Passe como Cura Magnética, o livro que a gente recomenda que todos vocês possam fazer,
essa leitura. Quem não quiser comprar, vá na internet, separe só o capítulo 8, que vocês vão ter uma surpresa muito agradável. Por ser um capítulo muito tranquilo de ler, mas que contém a quase plenitude do que nós sabemos de ectoplasma. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético da produção de fluido vital pela mitocôndria. Então, é muito comum quando estávamos, ou estamos a todo momento estudando a doutrina espírita, a gente vê pessoas comentarem que nós nascemos com a energia necessária para aquele tempo de vida que a gente vai ter na Terra. Toda uma programação. Mas nós não nascemos com a energia. Nós nascemos com um controle genético da organela que produz o ectoplasma. Então, Marlene Nobre vem facilitar esse entendimento para nós. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético da produção de fluido vital pela mitocôndria. Sabemos que, por conceitos, que fluido vital e ectoplasma são energias derivadas uma da outra. Deste modo, fica também mais fácil compreender que a maior ou menor capacidade de cura esteja, talvez, vinculada aos genes mitocondriais, por mecanismos ainda desconhecidos e que deverão fazer parte do estudo da neurofisiologia da mediunidade no futuro. Lembrando aí, quem quiser ter um momento sobre estudo da mediunidade, no primeiro domingo do mês eu vou fazer uma palestra sobre mediunidade, o que entendemos de mediunidade. E ainda, Marlene Nobre, os pesquisadores em medicina energética devem estar atentos, portanto, aos elementos que fazem parte da cadeia de assimilação do oxigênio e de eliminação do dióxido de carbono, para saber mais sobre a transformação do fluido cósmico em ectoplasma. Então, a Marlene já está nos preparando para o entendimento de entender aí essa produção do ectoplasma na mitocôndria. Isto é importante porque é esse fluido que determina o número de anos que a pessoa viverá na Terra. Tudo indica, porém, que os seres humanos não nascem com a quantidade total de ectoplasma que vão utilizar até o término da vida física, mas sim com a capacidade de produção determinada geneticamente. Então, você tem uma capacidade genética de produzir ectoplasma X anos. Porém, na dependência de como você leva a vida, você pode ter amputado algum tempo aí dessas possibilidades de viver os anos do que está programado para o seu compromisso reencarnatório. Ainda, Marlene Nobre, citando Evolução em Dois Mundos, né? Psicografado por Chico e por Valdo Vieira. Com certeza, deve haver um mecanismo de comunicação entre os genes mitocondriais, que estão localizados no citoplasma, e os do núcleo celular, onde está o genoma propriamente dito. Porque o fenômeno de apoptose, ou morte celular, segundo pesquisas recentes, é determinado pela mitocôndria. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético da produção de fluido vital pela mitocôndria. Deste modo, fica também mais fácil compreender que
a maior ou menor capacidade de cura esteja talvez vinculada aos genes mitocondriais, por mecanismos ainda desconhecidos, e que deverão fazer parte do estudo da neurofisiologia da mediunidade no futuro. Também devemos procurar nesses genes a explicação para os casos de moratória, quer dizer, de pessoas que vivem fisicamente além do prazo pré-estabelecido ao nascer, assim como de outras que perdem a existência mais cedo por desperdício deste fluido precioso, em doloroso processo de suicídio indireto. Olha que coisa fantástica, né? Poder viver mais, né? Por quê? Quando a evolução se dá em dois mundos, né? Evoluímos tanto encarnados quanto desencarnados, né? No desencarne, a gente tem consciência de muitas sabedorias adquiridas, mas só encarnado a gente integraliza este conhecimento. Há uma diferença bastante importante para nós nesse entendimento, até para na hora do estudo, né, sobre a evolução, né? Nós evoluímos sim nos dois mundos, porém nós só integralizamos o conhecimento no momento que nós estamos encarnados. Também, né, em evolução em dois mundos, né, por Chico e por Valdo Vieira, por intermédio dos mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endodérmicos mantenedores da biossíntese. Gente, é muito lindo quando a gente consegue entender, né, esse livro Evolução em Dois Mundos, né? E esse entendimento, né, é através do quê? Do estudo em conjunto, porque se a gente estuda esse livro sozinho, muitas vezes a gente não consegue caminhar, porque ele está muito ainda evoluído em relação ao nosso conhecimento de ciência, né? De ciência. Ainda vamos chegar lá. E para fechar ou iniciar onde nós paramos na aula passada, aqui nós temos a organela mitocôndria, né? E nós estamos vendo aqui a matéria-prima para a produção do ectoplasma, né? Que são os alimentos, a água, né? Nós temos aqui o ar, através do oxigênio, e nós temos uma coisa fantástica, que é o estado mental. Dependendo do estado mental, nós teremos uma produção, né? Quando o alimento entra nessa mitocôndria, essa energia, né? Ela é transformada em ATP e excreta o CO2, mas aqui nós sabemos que há a produção do ectoplasma. Então, o ectoplasma ele está sendo produzido a todo momento, né? Temos determinadas situações, né, que estamos produzindo mais intensamente, né? Quando a gente está num estádio de meditação, né? Quando a gente está numa reunião que tem um propósito de coleta de energias, nós, médiums, né, aqueles médiums de ectoplasmia, né, o ectoplasta, eles estão ali produzindo energias em intensidade muito grande, né? E esse é o mecanismo, ok? Aí nós vamos, será que isso está certo, né? Para a gente entender, né, se o ectoplasma, se a mitocôndria possui
produz mesmo essa energia gostosa e tudo mais, nós vamos pensar num indivíduo que tenha uma doença mitocondrial, que é uma doença descrita na literatura médica, né? Quais são os sintomas de um indivíduo que tem uma doença ou uma disfunção mitocondrial? De uma forma geral, os sintomas, né, da disfunção mitocondrial que podem ser indicativos de doença mitocondrial são, olha bem, fraqueza muscular e perda de coordenação muscular, uma vez que os músculos necessitam de grande quantidade de energia. Alterações cognitivas e degeneração do cérebro. Alterações gastrointestinais, quando há mutações relacionadas com o sistema digestivo. Problemas cardíacos, oftalmológicos, renais ou hepáticos. Olha bem, gente. Olha como uma doença mitocondrial, ela interfere na harmonia orgânica do corpo. Se a gente fizer uma analogia, a gente vai entender, se eu tiver uma carência nessa produção de ectoplasma, eu vou ter problemas semelhantes. Então, eu estou partindo que uma doença mitocondrial, né, que a mitocôndria, além de produzir o ATP, né, a adenosina trifosfato, ela também produz ectoplasma. E nós, pela doutrina espírita, sabemos que ectoplasma é que vai fazer a harmonização das células do corpo com a sua correspondência células do corpo espiritual, do corpo do perispírito. E vemos aqui catalogado os sintomas de uma doença, de uma disfunção mitocondrial. E o que mais interessante nisso tudo? A disfunção mitocondrial, não existe um remédio que resolva essa doença. É uma doença que não tem, vamos colocar assim entre aspas, cura. Você tem um aporte de condutas para fazer uma harmonia desse corpo. Então, quando se fala em tratamento de disfunção mitocondrial, o foco não é na medicação. O foco é o quê? É você mudar o seu estilo de vida. É você tratar, né? Tratar de uma forma o ser integral. Então, é bem-estar, é gerar bem-estar, é que vai fazer com que esse doente, esse paciente que tem disfunção mitocondrial, ele responda favoravelmente ao controle dessa doença. As doenças mitocondriais podem aparecer em qualquer momento da vida. Olha, uma coisa super interessante, a mesma coisa, a disfunção pela produção de ectoplasma. No entanto, quanto mais cedo for a manifestação, mais graves são os sintomas e maior o grau de letalidade. Outro ponto que é a redução da produção do ATP como característica do envelhecimento e surgimento de doenças crônicas, né? Então, a gente sabe que quando a gente produz pouca energia, nós estamos o quê? Envelhecendo, nós estamos propensos a doenças, né, de fundo crônico, né? E o objetivo de se tratar a doença de disfunção mitocondrial, ele tem um foco primordial que melhora, porque remédio não melhora, é o quê? É melhorar o bem-estar deste paciente. Aí sim, você consegue uma melhora nessa disfunção. Assim sendo, meus irmãos, a gente compreende que, né, vamos lá lembrar do Livro do Espíritos, questão 70. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo
nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, né? Por isso que existe, né, as assistências espirituais, né, o entre aspas, o tratamento espiritual, né? E a gente acredita que isso dá certo, porque nós estamos mexendo com energias. Aquele que o tem em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida preste a se extinguir. Em Gênesis, capítulo 16, a ação dos espíritos sobre os fluidos tem consequência de importância direta e capital para os encarnados, desde o instante que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhe pode modificar as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o colocam em vibração, modificados pela natureza ou impureza dos sentimentos. O poder curativo estará, pois, olha bem, meus irmãos, preste bem atenção nisso. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende da energia, da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior a penetração dará ao fluido. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter em mente é que nós somos capazes de modificar para melhor essas energias que nós estamos passando, estamos produzindo no nosso dia a dia. E toda a sabedoria, né, do Evangelho, ele vem nos mostrar como a gente deveria se proceder para ter longevidade, para ter maior amorosidade, para curtir melhor a vida, para ter tempo maior para que a gente possa acordar conhecimento, né? Então, isso tudo, né, toda a doutrina espírita, né, todas as orientações vêm para nós como um recado para a evolução. Vem para nós como um recado de como seria interessante o comportamento mental de um ser objetivando o seu próprio conhecimento, o seu próprio acordar, né, de conhecimento e de belezas, né? Vamos agora entrar em um estudo, né, sobre peculiaridades do ectoplasma, né? Aqui foi um estudo, né, de Valdo Vieira, né, aquele que ajudou Chico a escrever Evolução em Dois Mundos, e Gelei. Gelei fez pesquisas em 1924 e Valdo Vieira em 99. E esses dois autores, dois pesquisadores, eles chegaram a um consenso sobre a composição do ectoplasma, sobre várias características do ectoplasma. Lembrando que aqui nós estamos falando daquele ectoplasma das manifestações, e não esse ectoplasma, esse invisível, né? Essa força, essa energia. Mas o ectoplasma das manifestações, aquele que se materializa, a composição, segundo esses dois autores, né, eu já convidei vocês para lerem, né, aquela dissertação de mestrado, né, que é um trabalho, né, tudo que foi feito, escrito, estudado, com bases científicas, um processo científico na década de 1920, e também por Valdo Vieira. Então, a composição do ectoplasma seria de células epiteliais, leucócitos, glóbulos de gordura, muco, características
de matéria albuminoide. Cor. O ectoplasma pode ter diversas cores, né? Desde o cinza, amarelo, branco, verde, oliva e preto. Não é só branco, tá? As pessoas que conseguem ver, né, numa câmara o ectoplasma vão observar esse ectoplasma de diversas cores. Elasticidade pode alcançar dezenas de metros. Os estados podem ser flocoso, difuso, gasoso, leitoso, líquido, semissólido e sólido. A formas diversas podem adquirir o ectoplasma. Vapores, bastões, espirais, fios ou fios, cordas ou cordões, teias, raios, rígidos ou semirrígidos. Eles também possuem, né? Essa matéria possui movimento, desde propriedades de vibrar, espichar e encolher. Ainda nós temos odor. O ectoplasma, ele tem um odor semelhante ao ozônio. E por onde flui o ectoplasma? É outra observação que muitos de vocês já perceberam. O ectoplasma, ele flui a rigor por todas a superfície do corpo, por todos os poros, pelos dedos, pelos poros e orifícios e com maior facilidade através da boca, narinas e ouvidos. Então, todos os orifícios, né, são fontes de eliminação do ectoplasma. Tato, né, tocando nesse ectoplasma, ele é frio, gelatinoso, grudento, úmido, untuoso e viscoso. Visibilidade. Passa por estados de visibilidade, que é aquele das materializações, e de invisibilidade, né? É o ectoplasma das energias, né? Dos pensamentos, né? É engraçado aqui, né? Nós tivemos uma aula do Tubino, lá na Casa do Caminho. Tubino, tive o prazer de recebê-lo aqui, e no Espírito Santo, e aqui na minha casa fizemos várias reuniões. E no dia que o Tubino foi na Casa do Caminho fazer as duas palestras dele, ele foi na Casa do Caminho e foi também na UEC, eu acredito que foi na UEC, no centro de Vila Velha. Na Casa do Caminho, nós tivemos a oportunidade prática de ver os sintomas de acúmulo e de produção de ectoplasma. Gente, foi uma coisa assim fantástica, né? Mas os sintomas de acúmulo no sistema nervoso simpático, ele vem como agitação psicomotriz, arrepios, artralgias, dispneia, eriçamento dos pelos, eructação, palpitações, saliva grossa, pirose, sensação de aumento corpóreo, tensão nas panturrilhas, tremores palpebrais. Então, veja bem, acredito que muito de nós, ao adentrar a uma casa espírita ou a um templo religioso, né, onde você está naquele momento de meditação, né, de comunhão consigo mesmo, você sente ali as emanações do ectoplasma, né? Nós podemos observar muitos irmãos que vão para uma palestra espírita adormecendo, né? Dando uma roncadinha, dando umas pescadas, e aquilo ali é uma manifestação de produção de ectoplasma. E nós também observamos, toda hora coçando o nariz, toda hora abrindo a boca, né? Aquele ectoplasma que a gente está produzindo vai ser depois trabalhado pela espiritualidade e emanado para os irmãos lá nas câmaras de passe, né? E também temos, né, no sistema nervoso, dos sintomas do sistema nervoso de acúmulo de ectoplasma no parasimpático, bocejo, bolo na garganta, coceira na garganta, engasgo, hipersalivação, pigarro, dilatação das narinas, sensação de corrimento nasal, tamponamento auditivo, sibilos, tosse seca, sonolência, zumbidos também, uma coisa fantástica. Quantos de nós não já passamos
por essas sensações do zumbido que não cessa por nada. Mas quando você ora por alguém, manda uma energia boa para alguém, aquilo acaba, né? Contrações e distensões abdominais, náuseas, eritemas, contração da galha aponeurótica dessa região, né? A gente fica tenso, sudorese, tonturas, fome, frio, incremento na diurese, né? Aumento da diurese, lacrimejamento. Lacrimejamento em mim é uma coisa fantástica. Eu direto, né? A minha produção é tão intensa que eu fico chorando sem sentido, né? Em muitos momentos do meu dia a dia. Lassidão, mioclonias. E vamos aqui entrar uma coisa muito interessante, que é a história, né? Nós já estamos terminando. Em 1900, no início da década de 20, foi o apogeu, né? Chegamos ao máximo nesse estudo do ectoplasma, né? E o ectoplasma, na década de 20, de 1920, ele foi estudado, né, e foi também colocado, né, o conceito de ectoplasma por essa turma, né, do Gelei, né, e teve naquele momento, para ter veracidade os fatos, o Manifesto dos 34. Esse manifesto, pegou-se 34 personalidades da época, né, do direito, da medicina, professores, e fizeram um método científico para entender desta energia, né? E foi uma coisa muito, assim, para mim, assim, muito salutar saber que houve esse zelo, né, em estudar de forma científica o ectoplasma. E foi através desse grupo que nós temos o conhecimento atual sobre o ectoplasma. Porém, com o falecimento do pesquisador, que era o Gelei, em 1925, os estudos do ectoplasma se paralisaram, porque ele detinha esse conhecimento e sabia que o ectoplasma das manifestações era um ectoplasma mais grosseiro e que dependia de médiums ectoplastas, médiums para produzir, e não dava. Uma coisa é você produzir uma coisa mais sutil, né? O ectoplasma invisível, mas o ectoplasma das manifestações, ele era uma coisa mais grosseira, dependia de médiums de efeito físico. E acabou ali, com o rigor do Gelei, que o ectoplasma passou a ser a produção disso, dessa energia, né? As manifestações, acabou sendo coisas circenses, né? E que o povo fazia aquilo para ganhar dinheiro e morreu esse estudo. Esse estudo só retorna tempos, né, nesse nosso momento com o Valdo Vieira, né? Então, devido à raridade dos fenômenos, né, imitações de fraude, condições difíceis de sua produção, o tema ectoplasma ele sofreu uma parada na sua pesquisa científica. Um cientista, né, um cientista requer que os fenômenos a serem estudados sejam provocáveis e replicáveis, e tal não se dava com os experimentos por ectoplasma. Por quê? Quem formalizou, né, formatou ali o método científico, ele teve na descrição, a dissertação de mestrado, ela fala muito bem disso. Eu passei isso num livro, estou vendo no instante onde ele está, chama Sessões de Ectoplasmia. Foi uma coisa assim, era um ambiente preparado com médiums ectoplastas que estavam em produção, né? Eles faziam o desdobramento e ali faziam as aparições. Só que as pesquisas ou, né, as imitações, né, o processo circense aí de ganhar dinheiro em cima disso, não surgiu mais efeito e não conseguia mais reproduzir da forma que era preconizado e caiu-se no esquecimento, né? Bem,
Pensando, né, estudando tudo isso, meus irmãos, nós, né, um grupo, né, da Associação Médica Espírita, nós criamos em 2000, esse aqui é uma programação já do ano de 2018, mas nós criamos o grupo de estudos do ectoplasma para poder entender melhor o ectoplasma invisível. O nosso objetivo não é fazer experimentos de ectoplasma, de materialização. A gente sabe que a coisa existe, mas a gente queria fazer o quê? Entender este processo do ectoplasma invisível, dessa energia que dá conforme irmãos espíritas de renome, como Chico, né? Como Marlene Nobre, né? Como Allan Kardec, puderam nos dar informações de que energia é essa que dá rigidez ao corpo com correspondência ao perispírito. E nós idealizamos este grupo, né, de estudos, né, que vocês agora estão fazendo parte na educação continuada. E nós tivemos como representantes, aqui está ali, eu acredito que muitos aqui participaram dessas aulas, né? Quem não conheceu o Antônio Daniel Fernandes, a Adriana Madeira, o Guilherme, o tal de Raimundo, o Rafael, o Mateu Tubino, nós fizemos aqui uma revolução no estudo desses temas, né? Nós demos ênfase e fomos além, né? Nós criamos uma forma saudável de fazer assistência espiritual, onde a mente do assistido, ela quer ser curada. Então, nós mostramos o caminho para esses irmãos que querem, mas não têm um caminho ainda de como proceder. E através dos nossos estudos, a gente viu que muitas atividades, né, podem levar ao aumento da espiritualidade. E esse aumento de espiritualidade, mais as energias que a gente consegue manipular em prol desse ser, faz com que ele tenha êxito na sua harmonia, na cura das suas doenças. Lembrando que cura de doença, a gente pensa em cura de doenças do ser integral. Nós não estamos pensando só em cura de doença física, né? Por quê? A doença faz parte da nossa felicidade. A gente que não interpreta assim. Mas uma doença, né, é motivo de evolução. A doença é motivo de felicidade quando a gente labora esta situação. Então, é uma coisa muito apaixonante você entender que temos o domínio das nossas expressões, né? E que a gente depende de quê? De entendimento de como essas forças ocorrem, para que a gente possa ter o domínio, como o próprio Cristo já nos falou, né? Eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. E essa tua fé é esse movimento que a gente faz em busca de entendermos o nosso ser. Então, meus irmãos, nós tivemos essa felicidade de criar o GE, né? Quem somos? Nós somos religião, ciência e filosofia como fontes da integração do conhecimento. É conhecer a si mesmo e ofertar esse saber, o amor aos nossos irmãos assistidos. Nós fazemos assistência espiritual com pesquisa científica. Então, a gente quer mostrar para a comunidade que isso dá certo. E nós estamos conseguindo. Hoje nós temos uma assistência espiritual focada, bem estruturada, nós temos toda essa conduta registrada num projeto de pesquisa, na plataforma Brasil, com a anuência de um conselho de ética médica, né, em pesquisa, conselho de ética em pesquisa, que nos dá sustentação que estamos fazendo da forma da assistência espiritual de uma forma ética, né? E que com fundamentação científica.
estamos comprometidos com a publicação científica da doutrina espírita, né? Colocando o tripé: ciência, religião e filosofia. E assim, meu irmão, o nosso lema do GE é Amor, Jesus e Fé. É um projeto de pesquisa, porém, nós acolhemos, damos diagnóstico, fazemos o diagnóstico daquela doença e fazemos um plano de tratamento e desligamento. Nós trabalhamos com terapia de dinâmica de grupo, terapia de desobsessão, equilíbrio e harmonia, terapia de ectoplasmia. Nós trabalhamos com terapias de imposição de mãos, tudo isso estudado meticulosamente, abordado com vários profissionais e com um consenso de um grupo de trabalho. Não existe no nosso GE uma pessoa que seja mais importante do que a outra. Pode haver pessoas que têm um trabalho maior do que as outras, mas não quer dizer que o trabalho daquele que está ali ao sábado seja maior ou menor em valorização. Porque quando nós não temos aquele dentinho daquela engrenagem, a coisa não flui legal. Por isso que o nosso maior bem do GE é os seus voluntários. Isso que faz a gente ficar feliz. É o prazer de ver irmãos como vocês tentando, batalhando para compreender a ciência, a filosofia e a religião com foco no espiritismo. Nós temos equipe de infraestrutura e obras, nós temos equipe jurídica, equipe de pesquisa científica, equipe de harmonização. Ganhamos aqui nessa equipe de harmonização 2 irmãozinhos novos, o Marcelo e a Ana Lídia, né? Que os dois, um tocando, o outro cantando, está dando um fôlego muito grande. Nós temos equipe de dinâmica de grupo, uma equipe nota 10, né? É a equipe que mostra um caminho para o nosso assistido. Quem já foi assistido sabe, né, como é bom, né, participar como assistido dessa equipe de dinâmica de grupo. Nós temos uma outra equipe maravilhosa que faz o equilíbrio e a harmonia dos nossos irmãos, com pensamento nos seus obsessores. Nós temos uma equipe nota 10, só tem gente boa aqui, gente, de ectoplasmia que estão lá produzindo energia, né? E nós temos a equipe de imposição de mãos, que é outra equipe fantástica, né? Que leva essa energia do ectoplasma a cada chakra dos nossos irmãos assistidos que estão em necessidade. Nós temos uma equipe médica de diagnóstico e desligamento, né, que faz o diagnóstico e depois faz o desligamento, né, o diagnóstico no sentido em quais chakras nós vamos atuar, né, uma equipe de apoio e logística, e nós temos uma equipe de lanche, que hoje está desativada nas principais reuniões, mas é uma equipe ativa, porque é através dos alimentos que as pessoas vão absorver a fonte de energia para a produção do ectoplasma. Essa equipe muito gostosamente é comandada pela nossa irmã Valneci. E é isso, meus irmãos. Eu espero ter dado a vocês fomento para perguntas. O nosso objetivo é esse, é conversar, é trocar ideia. Não tem uma pessoa aqui que detém o conhecimento na sua totalidade. Eu, pelo menos, quero muito aprender. Isso. Vamos começar com a nossa Alcione, com a sua pergunta ou comentário. O sonho da minha vida é esse trabalho, viu? Passei por algumas experiências, atividades, mas por alguma razão não foi momento, né? Não deu-se para dar continuidade. Não basta ter vontade, não basta querer. Esse é o caminho, mas tem método. E o que você apresenta é método, né? Vocês conseguiram esse método. Então, eu me sinto assim, muito propensa a fazer o que for necessário para participar.
do tratamento e dessa convivência. Ok. São muitos fatos, né? Nosso tempo que é pouco. Mas minha gratidão pela oportunidade, viu? Me deixa, assim, Ok. muito confortável pelo que eu passei na minha história de vida até hoje. Coisas que eu tinha dúvida, né? Assim, eu passava a ter dúvida porque me sentia ET, estranho no ninho, né? Mas desde que comecei aqui, a abordagem foi me auxiliando a sair também de um padrão vibratório, de um campo energético que me segurava um pouco, tá? Gratidão e depois a gente conversa mais. Com certeza, minha irmã. Aqui nós vamos ter a comemoração, né, a nossa jornada da Associação Médica Espírita, e nós teremos um seminário sobre a assistência espiritual do GE. Venha, olha o nosso folder, vem para cá, vem fazer esse seminário conosco, vem passar aqui uma semana, é um feriado. Nesse assunto do ectoplasma, a dúvida que foi me surgindo é a seguinte, a questão da retenção desse ectoplasma pela doação, né? Deixa eu me explicar melhor. No passe comum, né, na transmissão de fluidos eletromagnéticos, depende a recepção desses fluidos depende da pessoa permitir, né, além do merecimento e tal, de ela permitir, de ela querer, de ela estar aberta a receber, né, essa sintonia. O ectoplasma, em sendo mais, né, matéria, como que é o mecanismo, assim? A pessoa tem alguma barreira que ela pode colocar? Se ela recebendo, ela pode imediatamente eliminar aquilo, porque o pensamento continua desequilibrado e tal. Enfim, é uma dúvida que eu tenho. A A diferença aí. sua dúvida é a sua e da torcida do Flamengo, né? Ah? É minha também. Então Mas tá. olha bem, a gente já tem alguns conhecimentos, tá? A gente já sabe que o fluido magnético e ectoplasma praticamente é a mesma energia, tá certo? Tá. Quando o tubino, para mim, uma das pessoas que mais entende ectoplasma, quando colocaram o tubino para conversar num congresso com os magnetizadores, eles chegaram a essa conclusão, que não tem como dissociar magnetismo de ectoplasma. Isso em pessoas assim, em estudiosos do tema, né? Ele foi provocado, ele é um cara que fala sobre ectoplasma, e a outra turma fala sobre magnetismo. O ectoplasma pode ser classificado, né? Então, você tem um ectoplasma constitucional, estrutural, você tem aquele de retenção, que fica retido, você tem aquele que fica acumulado e lhe traz malefício, tá certo? E você tem ectoplasma que você pode doar. Então, é bom você depois ir na classificação do ectoplasma, você entender isso. Sim. Se eu estou debilitado com carência de ectoplasma, né? O que vai acontecer lá naquela câmara de passe? Eu estou lá, pronto para receber, querendo receber, precisando de ajuda. Você está numa posição de ser assistido, de ser. Ali, a espiritualidade pegou o ectoplasma produzido no salão por um punhado de gente, manipulou aquele ectoplasma e mandou, vamos colocar assim, julgou para você. E você recebe via o que nós falamos, duplo etérico. Então ele entra pelo duplo etérico, passa a energizar as suas células do corpo e as suas células do perispírito. Então, a rigidez do perispírito, as células do perispírito, ela tem correspondência com as células do corpo e essa energia faz esse movimento de harmonização. Então, você recebe. Agora, se você não quer receber, minha irmã, você não recebe. Você tem o domínio disso aí. É igual eu querer desejar o mal a você. Eu aqui fazendo uma oração inversa em querer mal a você.
Minha cara, se você não tem por onde receber esse mal, você não recebe. Agora, se você tiver algumas fraquezas, você vai conseguir pegar essas energias negativas. Então, você é um receptor conforme a sua vibração. Como a gente não sabe como está o status nosso, e só você ou eu podemos saber disso, porque se trata de pessoas distintas, né? Então, o que a gente pode receber de bem ou de energias negativas está na dependência das nossas falências, que só nós sabemos. Uhum. Então, basicamente, Então, seria a mesma lógica do passe sim, passe, regular, minha irmã. embora seja... O porque o grande passe lance, sempre tem um pouco do ectoplasma, porque a gente fala de cura, né? mas Então, eu passe achei e que fosse um pouco ectoplasma. diferente. Passe Mas e é a ectoplasma é a mesma mesma lógica. coisa, é a mesma lógica. Passe, ectoplasma, é magnetismo. Quando você coloca isso no microscópio, fluido cósmico universal. Entendeu? Tudo saiu da Itaipu, aquela energia, só que você não consegue captar aquela energia, porque você não tem receptor para aquela energia. Então ele tem que cair numa estação, na subestação, do transformador, do transformador para um disjuntor, do disjuntor para a sua tomada. Aí você vai ali, tem uma tomada de 220, uma de 120, tem um aparelho com tantos disso, e aí vai. É assim, tá? Então a gente tem que entender, porque não é difícil a gente entender de tudo, né? É igual você falar de ectoplasma e energia quântica. Cara, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Só que são assuntos em linguagem diferente, né? Eu consigo entender, né, o que o físico quer falar, ele também consegue me entender, porque os resultados são semelhantes. E a origem é semelhante também. Mas a fórmula para chegar lá é diferente, o raciocínio lógico. Gente, é incrível, né? O jeito que a gente assiste, né? A mesma palestra outra vez, né? Assisti a primeira vez, tive dúvida, assisti a segunda vez a mesma palestra, tive outras dúvidas, eu adoro isso, né? Que tem, às vezes a gente demora para pegar as coisas assim, né? E aí quando a gente vê o tema de novo, às vezes surge uma dúvida que a gente não tinha pensado antes. E eu fiquei bem curiosa quanto à questão do ectoplasma, não o de cura, mas o de materialização, que ele é um pouquinho mais denso, né? Quer dizer, um pouquinho não, um bocado mais denso, mas quanto à composição dele, porque se fala muito, né, da produção do ectoplasma na mitocôndria, até aí na parte energética é completamente compreensível, né, porque, bem, é energia, né, faz todo sentido, mas quanto assim, você vê na composição deles, assim, tipo, células, células epiteliais, células de gordura, leucócitos e tal, como que funciona isso? Como que funciona a produção, assim, tipo, dessa massa toda, de toda essa melequinha que a gente chama de ectoplasma? A condensação. Te convido a ler essa dissertação de mestrado, tá bom? E tem um também do Valdo Vieira, que ele vai mostrar isso tudo, ok? Tudo que nós falamos aqui, nada veio da cabeça de Raimundo Luiz. Eu simplesmente coloquei o pensamento deles, uni os pensamentos, vi o que Marlene Nobre falou, o que André Luiz falou, e eu tentei trazer para nós e fazer uma reflexão com a ciência, tá certo? Mas nada saiu. Eu ainda, a única coisa que eu produzi foi uma dissertação de mestrado, um entendimento sobre, eu acho que uma das coisas que me libertou bastante é quando eu fui estudar epigenética, e a gente falava ali em epigenética os fatores ambientais influenciando na gente. E eu dividi os fatores ambientais extrínsecos e intrínsecos. Os intrínsecos são o quê? O ambiente interno, o amor, o perdão, a dor, a generosidade. E o externo, a poluição e tal. Eu acho que nós, né, quando pensamos em aumento de espiritualidade, nós fazemos o quê? Nós temos que dar relevância
ao nosso ser interior. E foi A muito nossa interessante essa sua potencialidade. dissertação, Raimundo, porque na parte dos fatores internos, né? Eu acho que você foi uma das pouquíssimas pessoas que eu vi trabalhando essa parte boa, né? Do amor, do perdão, dos sentimentos positivos, porque quase todos os focos de todos os estudos acabam sendo estresse. Então, quando se fala de alguma coisa interna, você fala do estresse, nunca fala do lado positivo, né? Mas é o bem-estar, é as doenças mitocondriais. Uhum. Por que que a doença mitocondrial, né, que simula a carência de ectoplasma, por que que ela tem cura no bem-estar? Porque você está se espiritualizando nas técnicas que aumentam a espiritualidade. Então, gera bem-estar. E como você gera bem-estar? Perdoando, amando, dando a vez ao outro, sendo generoso, entendendo o seu ser. Então, você modifica o seu meio interno, e se você modificou o seu meio interno, você tem uma boa alimentação, uma boa noite de sono, você vai ter uma produção ótima de ectoplasma, você vai ter um aumento na sua potencialidade de viver, você vai ter conhecimento e vai ter oportunidade de integralizar o conhecimento nessa existência. Olha que coisa fantástica. É só caminhar. A primeira é o seguinte. Bom, quando ocorre aqui o processo de cessão de ectoplasma, né, pelo médium, após terminou todo o trabalho, né, como é que se dá o processo de recuperação? Porque, assim, o médium ele cede ectoplasma, automaticamente ele cede a energia dele, né? Produzido em excesso. Sim. Produzido em excesso. Só o que é produzido em excesso? Você não dá aquilo. Faz esse controle, assim. Mas se você produzir se você doar demais, você vai prejudicar você vai ficar cansada, tal. Pois é, mas como é que faz esse... Mas é o seu equilíbrio. Você que vai. Quantas e quantas vezes você sai exausta do seu trabalho? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes você foi além da sua necessidade e você adoeceu? Por que que você adoece? Por que que você está gripada? Por que que você está com diarreia? Por que que você está com isso, aquilo outro? Você exacerbou, irmão. Então é isso. Então a harmonia do corpo, do ser integral que você produz ectoplasma, o que que você deve fazer com a produção de ectoplasma em excesso? Doar. Pensar bem com as pessoas. Pensar bem a favor do outro. Porque você está julgando aquele ectoplasma que está começando a ficar acumulado em você. Porque o acúmulo de ectoplasma vai te dar prejuízo. Vai te dar lacrimejamento, vai te dar rinite, vai te dar uma diarreia, vai te dar uma frequência urinária maior. Então, o seu corpo é harmônico. Você tem que buscar o equilíbrio. Como que você busca o equilíbrio? Trabalhando, sabendo da sua potencialidade, sabendo até onde você pode ir. Isso é uma coisa sua. Raimundo, assim, no trabalho é uma coisa mais racional. Então, assim, tipo assim, pô, tô cansada, hoje eu trabalhei demais, vou parar por aqui. É uma coisa racional, entendeu? Então, acontece mesmo, assim, não, já chega, por hoje chega. Então, agora, por exemplo, num trabalho desses, como é feito aqui de cura, que você cede ectoplasma, não é racional. Então, assim, como é que você chega àquele momento e diz assim, nossa... Minha irmã, é racional. É porque você quantifica de forma diferente. Não existe nada de diferente nessa ação. É igual eu ser médico. Eu sou médico 24 horas. Eu sou médico quando eu estou na Casa do Cabim fazendo o tratamento de assistência espiritual espírita. Eu sou médico quando eu estou operando. O negócio é que a gente quer dicotomizar tudo, separar tudo. A gente não pode separar. Você vai chegar um momento que você vai entender que não se deve separar, né? Para mim, qual o benefício que eu tenho em fazer assistência espiritual? Já que eu sou médico e estou lá trabalhando na assistência do outro.
É só uma analogia para a gente fazer, porque tem pessoas que ficam tão assim, eu sou médium, eu quero ajudar o outro, eu quero ajudar o outro, ajudar o outro. Aí eu já não tenho essa neura, porque eu já ajudo tanto no meu trabalho, porque eu tenho que encarar que o meu trabalho é igual à minha assistência espiritual. Eu tenho que encarar que a minha mediunidade, ela é o tempo todo. A minha mediunidade está para quê? Para eu entender que eu tenho que ser passivo, que eu tenho que ser harmonioso, amoroso, que eu tenho que tratar bem não é só você, Helena, mas a minha mãe, o meu pai, o meu filho. Tem que ser lá desde do porteiro até o meu paciente que me paga os maiores valores. Então, a gente tem que parar de dicotomizar a vida. A nossa mediunidade, a gente tem que usar a todo momento. Não é só na casa espírita. Mediunidade é isso que eu estou tentando te colocar, Helena. Por você que não está captando a amplitude da coisa. Porque você está dicotomizando. Então, se você está numa sala de ectoplasmia, como que eu vou saber se eu estou doando demais? Minha irmã, faça pelo amor. Nada feito dentro do amor vai te machucar. Tá? Dentro do amor harmônico. Não é aquele sentimento de amor doentio, não. Então, seja leve, seja tranquila. Eu estou neste ambiente, vou agir conforme eu acho que é o correto, que é amoroso, que é de bem com a vida. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Porque senão a gente começa a ter brilhantismo. Raimundo só é caridoso na casa espírita, mas lá no consultório dele, não, ele arranca o dinheiro de todo mundo. Não é assim. Você cria desarmonia para você. Então, você é médico o tempo todo. E você é médium o tempo todo, porque mediunidade é inerente a qualquer Zé Bedeu, a qualquer Zé Vivo. Só que uns têm uma qualidade de mediunidade diferente do outro, porque ele programou aquilo para a vida dele. Então, vamos lá estudar a função, a classificação do ectoplasma e você vai ver o quanto. Se aquilo está te fazendo mal, vai devagar, diminua a intensidade. Tá? Mas uma coisa é certa, quando você... Um pensamento muito interessante, um grande amigo meu, um grande amigo de 84 anos, que eu segui e estou seguindo até hoje, ele chegou para mim e falou assim para mim: Raimundo, como é que você enche um copo d'água que está cheio? E tem jeito de encher um copo d'água que está cheio. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim: não tem jeito. Raimundo, doa. Tira um pouco, porque você vai conseguir encher esse copo d'água de novo. Então, é dando que se recebe. E isso está nas orações de São Francisco de Assis, está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, vamos com calma, que nós estamos no caminho certo do entendimento, do conhecimento. Né? E esse conhecimento vai nos libertar a sermos pessoas que vamos agir conforme a nossa harmonia de ser. Nós saberemos, não sou eu que tenho que saber o quanto você tem que doar, é você que tem que entender o quanto você é capaz de doar. E por quê? O seu corpo vai dar reflexo. O seu corpo vai dar reflexo. É a forma que eu tenho para te responder, Helena. Eu não tenho um conhecimento. É que nem uma doação de sangue, né, Raimundo? Quase, né? Porque a gente não bota ninguém para doar sangue e gente que não tem o suficiente. Eu não tenho nem 50 quilos, eu não posso doar sangue. A gente bota para doar quem tem em excesso. Mesma coisa mas plasma, você, né? Pode produzir também. Se pode você produzir. começar um pouquinho,
O doador de sangue, você tirou aquele Mas, sangue, por você vai exemplo, produzir mais. o doador de sangue, quando ele termina de doar o sangue, tem lá o danoninho, a bananinha do lado, não é isso? Você já vai lá e faz o seu lanchinho, é a reposição. Então, mais ou Pelo menos, menos de entendeu? ectoplasma você está pegando. E quando você doa ectoplasma, você tem fome. Você tem fome quando você doa ectoplasma, tá? Porque você gastou tanto a sua matéria-prima que você vai ter ali. Ok? E a questão também do ectoplasma, né, que assim, como é um negócio que depende da vontade, eu acho que se você fica batido, você para, né? É diferente do Mas o sangue, assim. ectoplasma é direto. Quando você falou, né, do livro Evolução em dos Mundos e o controle genético da produção de ectoplasma pelas mitocôndrias, bom, eu anotei aqui, mas eu perdi um pouco o fio da meada, e eu me lembrei do Divaldo, né, Franco, que está só com 95 anos, físicos, né? E de um senhor que eu conheço em Vila Velha, que trabalhou comigo na sala de cura, e que eu chamava de meu menino, né? Porque, assim, o que a gente vê nessas pessoas, tudo isso que você expôs a respeito do ectoplasma, né? Nessas pessoas a gente vê isso com uma vitalidade, porque o corpo está ali, o corpo está, vamos dizer assim, capengando. Né? Você vê o corpo da pessoa com limites físicos grandes, há uns 90 e poucos anos. Mas o espírito, a alma, a energia é outra. Né? E aí eu trago um pouco da experiência com a meditação, com o budismo, com tudo que eu já andei estudando e pesquisando, né, que exatamente nesse momento em que você medita, e não é essa meditação de ficar parado assim, pensando, não, é meditar mesmo, de você assumir uma postura, ficar ali, e como isso, e como as vibrações e os seus pensamentos, os nossos pensamentos, mudam essa camada energética. Né? Sou até suspeita de falar disso, né? Porque eu trabalho com psicologia e psicanálise, e com isso que eu trabalho, com essa matéria, com as pessoas, mas não só com as pessoas, mas comigo mesmo. Né? E essa produção, então, à medida em que você tem mais contato com a natureza, em que você bebe uma água mais pura, e que você está em contato com a natureza, pratica meditação, e tem toda essa questão, né, dando que se recebe, todas essas questões que as pessoas fizeram, isso cai por terra, porque você percebe, é um além. Quem viveu ou quem vive essa experiência sabe de estar do lado de uma pessoa com 94, 95 anos, e até com um pouco de dificuldade de se locomover, mas com uma energia vital que é um jovem. Você vê as palestras do Divaldo, e eu toda quinta-feira estou lá assistindo as palestras ao vivo, né, online, tem uma vivacidade ali que é para além do corpo físico. Né? Então, a gente sabe, através da epigenética, que o nosso poder, entre aspas, mental, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quantifica e aquilo que a gente vibra para fora e vibra para dentro, modifica nossas células também. Importante na sua fala é o seguinte: não adianta modificar apenas o meio externo, ok? Sim. Não adianta fazer uma boa alimentação. Não adianta estar num lugar bonito, gostoso, sem poluição. Se a sua mente não modificar para os valores legais da vida, o ambiente não vai ser favorável a você. Então, essas pessoas que você citou, com certeza, os valores internos dela são diferentes. São muito maiores. É isso que sustenta
a produção favorável do ectoplasma. É isso que te dá um controle genético da mitocôndria para viver-se mais. Então, todos os trabalhos que a gente vê de aumento de espiritualidade, seja pela meditação, porque meditação não é meditação, é você entrar para dentro de você e, de repente, naquele momento, perdoar, amar. Isso que faz a diferença. Isso que são elementos internos que vão promover o quê? A diminuição da inflamação, o aumento da sua imunidade, entendeu? Isso é o seu sorriso, é a sua boa vontade. Então, você captou a essência. É isso aí. Então, em tudo, se não tiver amor, Se não darmos graças em tudo, não tem jeito. Você pode ter o vestido de noiva mais lindo e maravilhoso. Porém, se você não tiver feito um bom higiene, não vai estar nada cheiroso. Tem uma coisa que faz parte desse complexo todo, né, que a gente está tentando chegar a um denominador comum, que se chama autoconhecimento. Se a gente procura conhecer as nossas habilidades, a nossa capacidade, a essência da nossa energia, o que está atrapalhando, a disponibilidade. Então, cada vez que a gente promove o autoconhecimento, a gente tem segurança para poder desenvolver as atividades que a gente quer. Então, a condição energética nossa, ela é sentida. Então, quando eu estou dando passe, se eu dou passe em 10 pessoas, eu sei se eu consigo dar em mais 10. E eu sei qual é o esvaziamento energético que eu vou sentir, porque eu sinto isso, eu sei quanta energia não vem. E é importante saber que quando a gente faz a conexão através da fé, a gente pode puxar mais energia do fluido cósmico universal através da prece, da oração e se reabastecer e continuar o trabalho. Então, existe sim uma condição chamada estafa energética, né, que é grave. Então, se eu não posso sair por aí dando passividade 6 vezes na semana. O recomendado é que a gente consiga, no máximo, 2 vezes por semana, participar de uma reunião mediúnica, porque vai muita energia aí. Então, eu não posso sair dando passe em 10 pessoas todos os dias, né? Por quê? Porque vou desprender de mim. Então, vou ficar doente. Eu vou compartilhar muito além da minha capacidade de usinagem, né? Então, se conhecendo, eu vou saber a minha condição, o meu conhecimento, as técnicas, né? Favorecendo a qualidade daquilo que eu estou fazendo, a quantidade que eu vou poder trabalhar, se eu posso trabalhar 20 horas por semana, ou se eu posso trabalhar 2, né? Então, tudo isso faz parte do autoconhecimento, que é muito importante para manter a saúde física, mental e espiritual. Então, essa era a minha colaboração aí para vocês. Lembrando que passividade online também, né? Lembra? Também. Não, eu falei a passividade, mas também é a participação no trabalho relacionada à mediunidade, relacionada à ectoplasmia, que para mim é tudo a mesma coisa, né? Relacionada a esse trabalho de ação no bem com o dom da mediunidade. Eu trabalho nessa área do sentido de estar sempre buscando informação. Então, para quem não me conhece, eu trabalho com capelania, a gente é passista em hospitais, né? Então, a gente realmente tem uma doação de ectoplasma bastante significativa, é sentido no corpo físico. Eu tenho conversado com alguns médicos, para que eu também estude em outro grupo, né, na AME de Mato Grosso do Sul, sobre estas sensações físicas, principalmente na UTI. Mas o que eu gostaria também de trazer aqui, para que a gente possa separar essas doações de ectoplasma, então eu vou trazer um exemplo que você encontra nos livros
do Frei Luiz, né, da Casa Frei Luiz, tão conhecida no Rio de Janeiro, sobre ectoplasmia. E lá houve um momento que se trabalhava com materialização. Eu estou falando de um médium que já desencarnou, e tudo isso foi registrado. E este local, quem já conhece o Frei Luiz, esta grande obra de física, porque é muito grande lá, está incrustado na floresta. Por quê? Essa área de materialização. Por quê? Porque eles também contavam com o ectoplasma, né, da seiva, né, das árvores e tal e tal. Então, estas doações para materialização, que são muito diferentes do nosso dia a dia, né, é o visível e o invisível, né, que o doutor Raimundo trouxe, realmente tem cuidados muito especiais, principalmente dos médiuns apoiadores, né, dos colaboradores, porque o médium de materialização fica numa situação muito difícil se não tiver um apoio de uma equipe bastante, né, treinada e focada no bem e no amor que o Dr. Raimundo chamou. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, que eu não sou médium de materialização e acredito que aqui não haja ninguém, né, não sei, mas pelas falas, nós estamos vamos dizer, nesse aprendizado do que é magnetismo e ectoplasma, nessas relações sociais que, na verdade, o Dr. Raimundo quis trazer, são relações energéticas. Então, nós estamos 24 horas em relações energéticas, em troca. Então, a gente precisa entender que nada se dissocia. Eu saio para qualquer lugar, eu sou médium. Eu saio para qualquer lugar, eu troco energia. Eu saio para qualquer lugar e estou nessa relação energética. Principalmente o observar-se, o médium, é que vai trazer a sua tranquilidade para que você possa cumprir o seu papel no mundo e não estar desequilibrado no mundo. Então, você precisa estudar bastante, contar com a colaboração de um grupo como este que foi criado, que é um grupo raro dentro do movimento espírita. Eu dou graças a Deus pelo grupo desse para estudar ectoplasma, porque a gente estuda sozinha, né? Acaba procurando sozinha, e a gente precisa entender isso. O centro espírita é um centro energético. À noite, quando eu, por exemplo, trabalho com desdobramento, né, que é anímico, é uma relação de energia, eu vou trabalhar à noite. Então, o que eu quero trazer é essa fala do Dr. Raimundo para dentro da nossa vida. Ele está absolutamente perfeito quando diz nada se dissocia. Então, o ectoplasma está em todos os lugares, para todos e com todos. Isso aí, minha irmã. O que eu queria dizer é que agora esse grupo está promovendo um estudo. Então, ele está promovendo que pessoas possam ter acesso com conhecimento, né? Com exatidão do que está fazendo, com preparo. E eu sou doadora de sangue, então eu posso dizer a vocês que a minha doação de sangue é para ajudar no meu equilíbrio, por incrível que pareça. Doar sangue é equilibrar a minha quantidade de ectoplasma. Isso aí. E doar amor também, doar consideração, Sim, doar elogios, sorrir. Eu estou só pontuando o que foi colocado aqui, que eu achei muito interessante, e eu queria dizer que eu procurei todas as formas de equilibrar, para que eu não sofresse com tantos efeitos físicos na minha casa. Eu demorei para equilibrar tudo isso, foi com doação. Então, para todos vocês, eu só equilibrei com doação. A capelania foi uma bênção na minha vida. É isso que eu queria dizer. Aí. Tá bom? Muito obrigado, Zuila. Muito obrigado. Nós estamos na mesma seara da busca do conhecimento. Isso que é importante, não parar, né? É isso que nos torna, assim, passíveis, né, de acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje, né? É essa coisa.
nós já transitamos, né, nas dinâmicas de grupo, né, no aumento da espiritualidade, na produção de ectoplasma, nós já falamos sobre epigenética, nós falamos através do nosso irmão Braga Dias, né, do autoconhecimento, da mediunidade e autoconhecimento, nós falamos sobre chakras, olha a quantidade de coisa que a gente vem falando, né? Esse grupo é muito gostoso. Gente, é muito bom a gente ter um grupo, né? Muito gostoso, né? Eu cheguei aqui cansado, comecei a trabalhar cedo, operei não sei quantos pacientes, vim aqui e falei assim, eu estou morto. Mas só de ver a cara do seu Nelson fortão, eu já fiquei alegre aqui. Isso aí, gente. Uma boa noite. Vão com Deus, né? Aqueles que trabalham amanhã, vamos ter um trabalho nota 10 amanhã, viu? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, Luíla. Boa noite. Muito noite. bom. Boa Tchau, noite, tchau. gente.